Graça e paz, amados, nessa série sobre os dons, abrindo essa caixa de ferramenta. Antes de falarmos mais sobre os dons, a gente tem aprendido de que o diabo imita todos os dons, menos os frutos do Espírito Santo. Mas a gente precisa entender, então, qual é a necessidade dos dons na vida do cristão. Primeiramente, os dons são de graça, e eu queria começar citando o livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Esse texto é um texto extremamente usado com relação à ceia do Senhor, onde nós recebemos o corpo de Cristo, como batistas cremos que em memória, mas nós tomamos o corpo de Cristo e o sangue de Jesus. No versículo de número, capítulo 11, no versículo de número 1, diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E logo depois do capítulo 11, que começa com a tese de como ser imitador, a gente então vai cair no capítulo 12, que então vai tratar desde o seu início sobre a necessidade então de termos as ferramentas para agirmos segundo o grande desafio do apóstolo Paulo. E não é qualquer desafio. O apóstolo Paulo nos desafia a sermos como ele e a sermos como Jesus. E talvez esse seja um dos textos, um dos maiores desafios para a vida do cristão. E é realmente muita ousadia quando um cristão pode dizer: você quer ser feliz, quer ter sucesso? Me imita. Será que você que está me ouvindo, você poderia dizer para alguém ao seu redor: para ser feliz tem que te imitar? Talvez seja essa mesma visão hermenêutica da palavra de Pedro, a porta formosa, quando ele diz para o aleijado: olha para mim, quer ser curado? Primeiro olha para mim. E talvez seja essa a ideia de que o apóstolo Paulo continua falando no capítulo 12, quando ele diz: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Em outras traduções, eu não gostaria que vocês fossem ignorantes com relação a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos imundos conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma que Jesus é anátema. Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Os romanos passavam uns pelos outros e a saudação sempre era levantar as mãos e dizer Kyrios César, Kyrios César. E quando esse texto aqui vem fazer que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo, talvez seja o maior entendimento de que quando um cristão de verdade encontrava um soldado romano em que ele fazia uma saudação a César, o cristão de verdade, pelo poder do Espírito Santo, manifestava a pessoa de Jesus na vida dele, falava Kyrios Christos, quer dizer, Jesus é que é o meu Senhor. São diversas facetas e maneiras da gente poder manifestar os dons na terra. Entre elas, é a gente ser cheio do Espírito Santo, a ponto de que Cristo possa ser visto na minha, na sua e na nossa vida. Há uma ilustração que eu já contei algumas vezes na nossa igreja, de Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh era chamado, num dos livros que ele escreve, sobre o apóstolo dos pés sangrentos. Esse milionário que abdicou da vida para então ser um pregador do evangelho, ele andava com os pés descalços, e certa vez ele chegou nos Estados Unidos e ele foi visitar um pastor chamado William. E quando ele chega na casa do pastor chamado William, e ele bate na porta, a funcionária da casa então atende a porta, e ele bate a porta, aquele homem diferente, indiano, com aquela roupa bem simples, com os pés descalços. Aquele missionário pede para falar então com o pastor William. A moça olha para ele e fala: mas qual o nome do senhor? E ele fala: meu nome é Sadhu Sundar Singh. Ele vai à presença do pastor William, que estava no seu gabinete, e ele diz: tem um homem aí querendo falar com o senhor. O pastor William então chama
Sadhu Sundar Singh, chama a funcionária e pergunta para ela de novo, então qual é o nome do homem que quer falar comigo? Ela volta na porta e o rapaz que havia batido a porta está lá e ela fala, moço, qual é o mesmo nome do senhor? E ele fala, ó, meu nome é Sadhu Sundar Singh. E ela volta, Sadhu Sundar Singh, Sadhu Sundar Singh. Quando ela chega perto do pastor William e fala, então, qual é o nome? Quem quer falar comigo? E ele fala, o nome dele é Sadhu. Ah, não sei o nome não. Mas como é que ele se parece? Ela falou assim, ó, o nome dele eu não consegui gravar, pastor William, mas uma coisa é certa. Eu nunca vi um homem que se parece tanto com Jesus como aquele homem que está lá fora. Talvez seja... Você não vai lembrar nunca do nome chamado Sadhu Sundar Singh, mas uma coisa eu queria que você se lembrasse dessa história. Será que você se parece com Jesus? Qual foi a última vez que alguém viu Jesus na sua vida e pediu a sua oração, pediu a sua visita, pediu uma palavra sua, pediu uma palavra de conhecimento, pediu a cura através da sua oração, da sua capacidade, te pediu um conselho, pediu apoio através de você, chamou os céus através da sua presença. Entender os dons é saber que nós estamos aqui na terra para imitar o Senhor Jesus e nos parecermos com Ele a ponto de que as pessoas, ao olhar para nós, possam se lembrar de que existem soluções para cada um dos seus problemas. Sobretudo, os dons, eles são nada mais e nada menos para que Jesus possa ser visto, conhecido e entendido aqui na terra. Vamos aprendendo então um pouquinho mais sobre os dons. Graça e paz. Na jornada do servidor, se você quiser servir, nós estamos construindo uma escola da IBNA e se você quiser abençoar esse ministério, fica aí o nosso código, tá bom? O QR Code, servir para ser servido. Deus abençoe você. Essa é uma honra poder contar contigo na visão e nos sonhos do nosso grande projeto de servirmos ao Senhor com educação. Um abraço, Deus te abençoe.